Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o combate contra a coriza, né? Eu vou falar sobre o tratamento da coriza e o combate, né? E a prevenção também, como prevenir a coriza aí no seu quintal. Vou mostrar para vocês como que eu faço todo o processo aqui no meu quintal, né? Que eu faço contra as doenças, como que eu faço para combater as doenças. Então vocês me acompanhem que eu vou fazer a vacinação de alguns franguinhos e vou estar mostrando todo o processo aí para vocês. Inclusive, pessoal, eu falei até no vídeo anterior aí, se você não assistiu, dá uma olhadinha nele aí. Eu falei sobre a coriza, né? Eu tinha falado que há um tempo atrás eu tinha tido alguns casos de coriza, mas muito leve no meu quintal. Então eu falei sobre isso no vídeo anterior, se vocês não assistiram, dá uma assistida aí. Acho que foi sobre os ganhos, né? Eu coloquei lá no título do texto sobre os ganhos meus de janeiro e fevereiro, né? E eu falei um pouco sobre a coriza aqui no meu quintal, né? Que eu tinha tido alguns casos, né, de coriza bem leve aqui no quintal. Então, pessoal, graças a Deus eu consegui tratar a doença no meu quintal, né? Consegui tratar os casos que tinham de coriza aqui no meu quintal. Então já estão todos tratados. Mas mesmo assim, é importante que você saiba, se você aí cuida, né, de galinhas e frangos, se você tem um criatório, é muito importante você saber que além do tratamento, você precisa ter outras medidas, né? Se você teve casos de coriza no seu quintal, é importante você tomar outras medidas, assim como qualquer outra doença, seja a boba, seja a coccidiose, seja qualquer outra doença. Se você teve casos, né, é importante você tratar, mas é importante você prevenir também para que você não tenha outros casos. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou estar fazendo todo o processo que eu já tenho o costume de fazer mesmo, né? Eu sempre faço, assim que eu vou mudar um lote de lugar, eu sempre faço esse processo. Porém, agora eu acrescentei também a vacina de coriza e eu vou estar mostrando todo esse processo para vocês. Então, eu vou estar fazendo a limpeza, né, aqui do ambiente, né? Vou estar tirando esses pallets. Tamires, por que você usa pallet, né? O pessoal me pergunta muito, às vezes, por que eu uso pallet aqui embaixo. Geralmente quem vem aqui me pergunta. Então, pessoal, eu uso pallet, aqui é feito de cimento. Então, é todo cimentado aqui embaixo. Mas por que eu uso pallet? Eu uso pallet para eles não ficarem direto em contato com o cimento, né? E para eles não pegar a umidade do chão e nem friagem. Então, o pallet, ele ajuda nessa questão. Para as aves, elas não sentirem a umidade do chão. Então, é por isso que eu uso pallet e para mim aqui tem funcionado, né? Então, sempre que eu vou fazer a limpeza, eu tiro os pallets e aqui, pessoal, tá bem sujo. Por quê? Porque como eu não tinha aves aqui, né? Eu não tinha uma remessa fechada aqui. Aqui estava aberto. Então havia alguns franguinhos que estavam dormindo aqui dentro. Então tá bem sujo, né? E eu vou estar fazendo a higienização agora para trazer o novo lote. Eu posso estar tirando o comedouro, depois eu vou higienizar os bebedouros e os comedouros, né? Pra estar colocando aqui. Aqui, pessoal, eu tinha até forrado com sacos por baixo do pallet. Então, além do pallet, eu coloquei alguns sacos no fundo, né? Coloquei também isso aqui, ó. Que é uma espécie de metal. É uma folha de ferro, né? Um alumínio. Então eu vou fazer toda a higienização aqui e volto tá mostrando para vocês as outras etapas que eu faço, né, antes de
passar o lote pra cá. Já tem uns franguinhos entrando aqui. Vaza aqui que não é lugar de vocês ficar, não. Então eu já vou passando a enxada, né, pra tirar todo esse esterco, toda a ração que ficou aqui no fundo. Eu vou passando a enxada pra tirar o grosso, né? E aqui, pessoal, como vocês podem ver, vocês estão vendo que tá branco? Tá um pouco branco. Por quê? Porque antes eu tinha jogado o cal no fundo, né? Antes de colocar o pallet, antes de colocar o saco embaixo, eu tinha jogado muito cal. Então, no fundo, ele ainda tá branco de cal. Então, hoje eu vou estar fazendo a limpeza novamente. E vou estar jogando de novo. E além do cal, eu ainda jogo um outro produto aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, essa etapa aqui, eu sempre faço ela. Só que agora eu vou fazer uma outra etapa, né, que é a vacinação. Então, essa etapa eu sempre faço, independente se tem doença ou não. Eu sempre faço essa etapa, eu sempre esterilizo muito bem o local, né? Inclusive tava muito sujo, porque fazia muito tempo, né? Que eu não usava essa casinha, então tinha alguns planos dormindo aqui. Então, eu vou fazer uma limpeza bem fechada aqui, antes de fazer o lote pra cá, né? Olha só, aqui ainda sobrou, né, alguns restos, alguns vestígios de sujeira. Então, eu venho aqui de novo com a enxada, tirando esse grosso, né? Então é um trabalho chato de fazer, é um trabalho custoso de fazer, mas é o que você precisa fazer, né? Aí na sua criação, você precisa fazer, não tem como ficar sem fazer. É um trabalho chato de fazer, mas eu sempre faço. Aí eu passo a vassoura, ó, ela tá tirando, né, toda... Depois que eu passo a enxada, deixo tudo bem limpo, eu ainda venho passando a vassoura em todos os cantinhos para tirar todo o cisco. E sempre eu faço esse processo. Sempre que eu vou pôr um novo lote aqui, eu faço esse processo de passar a enxada, tirando o grosso. Depois eu venho com a vassoura, tirando o fino, né? E depois ainda tem os outros processos que eu vou mostrar para vocês. E isso é muito importante você fazer aí, né? Na sua criação. Por quê? Porque se você não fizer, você não consegue combater as doenças do seu quintal. Você não consegue ter uma criação saudável, né? Então é muito importante que você não pule nenhum processo aí na sua criação de frango e galinha caipira. Muito bem, eu terminei de varrer, deixei tudo limpinho. Agora eu vou vir fazendo a esterilização, né? Que é onde eu vou fazer a desinfecção do local, a desinfecção do ambiente. Então é um serviço chato, como eu falei pra vocês, é um serviço chatinho de fazer. Mas é um serviço que a gente precisa fazer. E olha que essa remessa que eu vou passar pra cá, ela nem é muito nova, nem é muito novinha. Mas é importante a gente fazer. E com os novinhos, né, que é os que acabam de sair da chocadeira, o processo de limpeza é ainda mais rigoroso. Então, tem como sim você lucrar com frango caipira, mas você tem que entender que você não pode pular algumas etapas, né? Que às vezes são ruins, são chatas de fazer, mas são muito importantes. Então aqui, pessoal, eu jogo em toda a casinha. Eu jogo no chão, eu jogo nas tábuas, eu jogo no telhado, eu jogo em tudo isso aqui, ó. E aí, depois que eu jogar isso aqui, eu espero dar uma secada. Depois que eu jogo todo esse produto aqui, eu espero secar. Então, vocês me perguntarem que produto que é esse é a creolina. E além da creolina, depois que seca, né, eu ainda jogo um outro produto. Então, eu vou jogando aqui no chão, né, e espero secar.
no ambiente, eu espero dar uma secada e em seguida eu venho com o cal. Esse cal é o cal hidratado. Por que eu gosto de jogar o cal? O cal, ele dá uma secada, né, no ambiente. A gente jogando ele dá mais uma secada e ele ajuda a combater também as bactérias do ambiente. Então, em seguida, eu já venho com o cal. Jogo o cal em todos os cantinhos, né, da casinha. Muito bem, casinha esterilizada, né? Agora é hora de esterilizar o pallet. E pessoal, igual eu falei, é um serviço chato de fazer, mas se você quer lucrar com frango e galinha caipira, você tem que estar disposto a fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque nada vem de graça, né? As coisas não vêm fáceis. Então a gente tem que estar disposto a fazer esse tipo de serviço. Então, pessoal, eu já vou higienizar esse pallet, vou varrer aqui, né? Tirar todo o cisco, toda a sujeira que tem nele. Em seguida eu vou vir de novo com a bomba, né? Pra desinfectar. Vou jogar cal no pallet também. E em seguida eu vou voltar os pallets lá pra casinha. Porque, igual eu falei pra vocês, eu não gosto de colocar os pintinhos direto no chão. Na verdade, eles já são grandinhos, né? É uma fase que já se vira sozinho. Mas eu não gosto de deixar em contato com o chão, por conta da umidade. E hoje, aqui deu um solzinho, né? Graças a Deus. Por isso que eu tô passando essa remessa pra cá. Porque tá um dia quente, né? Graças a Deus, essa semana tá um dia bem quente. Então, eu já vou conseguir passar essa remessa pra cá. Então, eu já faço toda a limpeza, né, do pallet. Jogo novamente o produto no pallet, pra depois colocar o pallet lá. Então eu venho com a bomba novamente, jogando no pallet também, né? E esse processo eu sempre faço. Vou colocar uma remessa aqui de franguinhos, de pintinhos, eu venho e faço esse processo, né? Muito bem, a casinha está bem limpinha, bem higienizada. Eu venho colocando os pallets, que como eu falei pra vocês, eu gosto de colocar. E o bom do pallet é que assim que os seus franguinhos, né, os seus pintinhos defecam, eles fazem cocô, o cocô ele vai para baixo, né, ele não fica em contato com a sua ave. Então por isso que eu gosto de colocar o pallet, porque ele também faz com que as fezes das suas aves, elas caiam para baixo e não fica em cima, né, junto, em contato com as suas aves. Então eu venho colocando o pallet. Eu tô precisando, inclusive, arrumar mais alguns outros pallets, porque tem um espacinho que acaba sobrando, sabe? Mas, mesmo assim, ele ainda me quebra um bom galho. De cá tem um outro. Pessoal, eu gosto de pôr um assim, ó. Por quê? Porque eles já estão na idade de aprender a empoleirar, né? Eu deixo eles aqui mais ou menos de 7 dias, 10 dias no máximo. Às vezes eu nem deixo isso tudo. Às vezes, dependendo do clima, né? Se tiver um dia quente, eu solto com 4, 5 dias, eu já solto, eu já tiro eles daqui. Eu deixo eles soltos, né? Pra comer bichinho, pra comer pastagem, né? Por quê? Porque é importante eles ficarem aqui no tempo para eles se adaptarem aqui, né? Para eles aprenderem a empoleirar aqui nos poleiros aqui de fora. Então por isso que eu gosto de trazer a remessa para cá primeiro, antes de soltar no quintal. Porque eu trazendo a remessa para cá, eles vão entender que aqui é o local deles dormirem, aqui é o lugar deles empoleirarem, né? Então eu já deixo esse pallet aí para eles irem aprendendo, né? A empoleirar. Aqui até, ó, tem uns pauzinhos aqui, eles costumam empoleirar aqui, costumam empoleirar lá, ó. Aí depois que eu soltar, o que vai acontecer depois que eu soltar eles? Eles vão, eu vou soltar, vou fechar essa casinha aqui, né? E eles vão vir empoleirar aqui, ó. Porque eles não vão ter opção de empoleirar aqui, né? Então eles já vão vir pra cá. E pra mim, assim funciona super, super funciona. Dá muito certo. Terminei de colocar os pallets pra ter certeza que tá bem
Jogo mais um pouquinho desse produto aqui, ó, só mais um pouquinho. Depois que eu fiz todo esse processo, né, de desinfecção por dentro da casinha, o que eu gosto de fazer? Como aqui de fora os frangos ficam aqui, né, e como tá um dia propício para isso, né, porque deu uma secada boa no chão, eu jogo também do lado de fora, para estar prevenindo aqui do lado de fora também, né. E aí, como eu vou trazer aquela remessa para cá, é importante dar uma esterilizada aqui de fora também, que é onde que os frangos maiores ficam. É onde que eles empuleram. E é onde, essa remessa que eu tô trazendo, é onde ela vai ficar, né? Depois de uns 7 a 10 dias, mais ou menos. Então eu gosto de esterilizar bem aqui de fora, passar bastante produto, né? Pra estar esterilizando. E aproveitar que o chão tá seco, que secou. Por quê? Nossa, foram muitos dias de chuva aqui, gente. Foi muita chuva. Então, tudo tava muito úmido, tudo muito molhado. E agora é aproveitar o sol que deu para estar esterilizando o ambiente. Cansada, mas bora lá, bora buscar os pintinhos, né, para trazer para cá. Muito bem, o que eu faço depois de higienizar aqui tudo bonitinho? Eu ainda, depois que eu joguei o produto, ainda joguei um pouquinho mais de cal aqui por cima. O que eu faço depois de eu fazer esse processo? Eu higienizo muito bem o bebedouro, né? A água dos pintinhos. E eu coloco a vitamina, eu gosto de colocar a Vita Gold. Então eu coloco a vitamina na água e trago aqui. Gosto de pendurar, não gosto de deixar no chão. Penduro aqui. E o bom dos pallets, pessoal, tá velhinho, tô precisando trocar, mas eles ainda são muito úteis, né? Por quê? Porque se pingar alguma água no chão, ela vai escorrer para baixo, né? Não vai molhar aqui. O comedouro, higienizei, né? O que eu coloquei no comedouro para eles? Como eles já estão na fase de aprender a comer milho, eu coloquei quirera de milho e pouquíssima ração. Por quê? Porque eu quero fazer a transição da ração pro milho, né? Então, eu coloquei pouquíssima ração e quirera de milho. Eu coloco aqui no comedouro para eles. Então, depois de tudo muito limpinho, depois de tudo limpinho, né? Tudo bem higienizado, é que eu trago a remessa para cá. Então, pessoal, esse processo é importante você fazer aí no seu criatório. Mesmo que você não tenha doença nenhuma no seu quintal. Aqui, mesmo que eu não tenha doença nenhuma no meu quintal, eu faço esse processo. Por quê? Porque você tem que fazer a prevenção e não o tratamento, né? Fazer a prevenção é a melhor opção. É muito melhor você se prevenir do que você ter que fazer um tratamento. Sai muito mais barato, né? Então, pessoal, se você quer ter lucro com frango da linha caipira, você não pode pular esse processo chato de fazer. É chato de fazer, né? É cansativo, né? Você tem que estar limpando as baias, você tem que estar limpando as casinhas. Mas é importante você não pular esse processo. Agora vamos para vacinação, né? É importante vocês vacinarem somente pintinhos sadios, né? Franguinhos que estejam sadios, galinhas que estejam sadias. Então, primeiro vocês fazem o tratamento. Assim que elas estiverem curadas, né, da doença, você vem fazendo a vacinação. Não vacine uma ave doente. Então, aqui eu estou fazendo a vacinação porque eles já se recuperaram da doença. Então, a vacinação é uma prevenção, né, para que eles não venham a adoecer de novo. Aí aqui eu uso a seringa de ocitocina, né? Meu esposo usa a ocitocina para aplicar nas vacas. E aí eu aproveito a seringa e faço a vacinação. Logicamente eu esterilizo, né? Muito bem a seringa.
fazendo a vacinação. Uma outra coisa muito importante, pessoal, se você tá com problema de coriza aí no seu quintal, saiba que tem uma solução, né? Basta você seguir rigorosamente, né, as medidas de higienização e também fazer a vacinação, principalmente nas suas coedeiras, que são as galinhas que vão ficar mais tempo no quintal. As coedeiras, os frangos, né? As coedeiras que eu digo são as madrizas, que vão ficar no quintal. Então faça a vacinação principalmente nas aves que vão ficar mais tempo. Eu estou fazendo nos pintinhos, por quê? Porque como os frangos, eles são mais afetados com a coriza, né? Então eu acho importante eu estar vacinando eles. Então já tem água fresca, sombra e comida à vontade ali para eles, né? Então tem que ter uma água fresca, com vitamina para eles se alimentarem. Principalmente quando a gente muda eles de ambiente. Quando a gente muda os pintinhos de ambiente, a tendência é eles ficarem mais estressados, né? Então isso acaba com que a ave sinta. Então é bom você colocar uma vitamina, coloquei uma água bem fresquinha ali para eles. Então, o que é muito importante você fazer aí na sua criação para evitar doenças, né? Se você notou algum sinal diferente na sua ave, procure saber o que é, procure agir, né? Já age antes que a doença já tome conta do seu quintal. Você já tem que agir antes que todas as suas aves fiquem infectadas, né? Então, é muito importante isso. Você tem que estar atento na sua criação e já tomar as devidas providências o mais rápido possível. Terminei de fazer a vacinação dos pintinhos. Olha só, eles já estão empoleirando ali, né? Então eles gostam de ficar todos... Aí, ó, o pintinho já tá empoleirando. A pintalhada tá lá comendo, né? Então, pessoal, essa remessa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou soltar ela, né? Eu vou soltar eles daqui uns 5 dias, eu vou estar soltando, né? Para eles ficarem no quintal, né? Eles não vão ficar fechados aqui. Eu só coloco eles aqui para eles acostumarem com o ambiente. Inclusive, pessoal, eu achei que esse comedouro foi pouco para eles. Então, eu vou colocar um outro comedouro ali na frente, ó. Para que eles tenham mais acesso à comida. Esse comedouro tá pouco para eles. Então, vou estar colocando um segundo comedouro aqui. É assim que eu faço, né, a mudança de lote. Então, não é muito fácil, né? Acaba sendo um pouco complicado, difícil. Mas se você não tomar essas medidas, a doença, ela vai tomar conta do seu quintal. Então, é muito importante, né? Você estar ciente disso. Sim, é possível você ter um lucro com a sua criação, né? Mas você tem que ter todo um cuidado com a vacinação. E além dessa vacina, né, que eu dei para eles, logicamente, existem outras vacinas que precisam dar e que eu dou, né, desde o nascimento para que eles cresçam sadios, né, para que eu tenha frangos saudáveis.
É isso aí, pessoal. Agradeço muito, né, por me acompanhar aqui no vídeo. Graças a Deus, né, eu consegui eliminar a doença do meu quintal. E agora com a vacinação eu não vou ter doenças, ela não vai voltar, a coriza não vai voltar para o meu quintal com a vacinação que eu fiz. Então, é muito importante a gente ter um protocolo de vacinação que seja eficiente. Então é isso, pessoal. Um pouco cansada aqui, né? Mas eu já vou para dentro agora, tem muito serviço lá dentro ainda. Ainda tem que conferir a água, a comida dos outros pintinhos lá embaixo, né? Vou estar conferindo a água aqui das galinhas também. E em seguida eu vou estar indo para dentro arrumar minha casa, né? Então é isso, pessoal. Agradeço muito vocês por terem me acompanhado aqui no vídeo, né? Se inscrevam no meu canal, dá uma força aí para nós, né? Vamos juntos formar uma comunidade. Curtem, comentem meus vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.